E você... Pode... Oi, vocês me escutam agora? Tá me ouvindo agora, todo mundo? A solução foi trocar de telefone. Vamos esperar o Dr. Paulo entrar para a gente continuar. Bom, gente, desculpa por essas questões. A gente vai tentar organizar. Realmente eu não sei o que aconteceu. Vamos esperar ele entrar. Aqui, ó. Bom, já chamei ele. Vamos lá. Vamos ver se agora a gente continua. Gente, não tô ouvindo nada. Foi? Peraí. Vamos lá, a gente vai achar um jeito. Tá me ouvindo? Agora tô. E agora? Tá com ouvindo? Tô. Não sei, eu tirei o fone. O que eu faço sem o fone? Estavam dizendo aqui que você tava mudo. Mas agora? Agora eu tô te ouvindo. Mas a minha voz tá com eco? Não, por Não? mim tá ok, a gente pode continuar assim. Vamos lá, gente, vamos continuar aqui. A gente estava na pergunta, eu vou refazer a pergunta, porque na verdade eu não escutei nada da resposta, né? Então, assim, Tá. o que eu queria saber de você é o seguinte, é que então todo mundo acha, a maioria das pessoas acham que o movimento de escovação é um movimento horizontal, Sim. né? E na verdade não é, porque isso pode até causar algumas alterações. Você pode explicar então para a gente como é que é esse movimento realmente correto? Sim. Então, como eu estava falando, a gente tem várias técnicas, mas eu vou para a básica, que atende a tudo, tá? O movimento de vai e vem, ele não é indicado, só é indicado na superfície onde a gente mastiga, na superfície oclusal, onde você só encontra dente. Aí você não tem outro jeito, vai fazer o vai e vem, que é nessa superfície onde você mastiga, certo? Aonde tem gengiva, você tem que fazer o movimento no sentido gengiva-dente. É aquele movimento que a gente brinca que é o movimento de vassourinha, Sim. que é girando, sempre trazendo a gengiva para cima do dente. Se for superior, é de cima para baixo, se for inferior, de baixo para cima. Isso tanto na face vestibular quanto na face lingual, superior e inferior. O único vai e vem é na superfície oclusal, onde a gente mastiga. Por que disso, né? Tem pessoas que escovam o dente com muita força, faz esse movimento de vai e vem, usa cerda extremamente dura, tem compulsão por escovar os dentes. Então, isso é importante falar sim, porque é necessário escovar os dentes. É necessário escovar os dentes da forma correta, mas também compulsão por escovação também pode criar danos. Você pode ter recessão gengival, que é a gengiva encolhe, né? Então você pode ter uma retração, uma recessão gengival, Sim. expondo o colo do dente, a raiz do dente. Porque você vai acabar ferindo. É tanta força, tanto vai e vem, que você acaba ferindo a gengiva e no processo de cicatrização ela certo. Então, a forma correta, basicamente, é essa. Sempre escovar no sentido gengiva-dente. E lembrando que uma vez que a gengiva retraia, você não consegue fazer ela crescer de volta, só por meio de cirurgia periodontal. E aí Então, fica você aquela. pode... É quando as pessoas começam a sentir sensibilidade, né? Toma água e dói, né? Assim... Isso. Porque a coroa do dente, ela foi feita, vamos dizer assim, para ficar para fora, para você mastigar. Ela é recoberta por esmalte, ela está protegida. A dentina está protegida.
A raiz, quando ela fica exposta, o cemento, que é a camada que reveste, ele vai embora. Então, ela fica muito vulnerável. Você fica com a raiz exposta e aí aquele arzinho que bate, dói, as alterações de temperatura doem bastante, né? Então, às vezes alimentos cítricos também. Então, tem outras lesões, tá, Carol? Que a gente poderia depois, numa outra oportunidade, falar. Tá? Tem erosão, abrasão, tem um monte de lesão cervical que a gente poderia trabalhar numa outra oportunidade. Mas, basicamente, assim, para as pessoas entenderem de uma forma mais simples, seria a retração gengival o maior problema que pode ter. Entendi. Eu preciso falar uma coisa antes da gente continuar. Eu tô até agora mais tranquila, porque eu já estava assim de olho no horário. Eu tenho tanta coisa para te perguntar ainda e a live já ia cortar, gente. Eu acho que a gente só tinha 20 minutos. Agora que a gente iniciou outra, a gente pode falar mais à vontade dos assuntos que a gente quer. Então, eu vou até voltar numa pergunta que eu queria te falar, mas eu fiquei com medo de fazer, mas eu fiquei com medo até de repente não dá tempo. Pensando naquelas pessoas que têm doenças crônicas, às vezes são acamados, mas estão com cuidados em casa. O atendimento odontológico pode ser feito em casa, doutor Paulo? Existe essa possibilidade? Pode. Existe. Tanto tem formas adaptativas, né? Que existem pessoas que às vezes elas são requisitadas para ir atender um paciente que já é um paciente dela mesmo. Né? Então, vamos dizer, algum paciente precisou e eu voltei aqui. Mas existem pessoas que são especializadas nisso. Tem pessoas hoje em dia que investem, assim como a gente vai fazer uma especialização numa determinada área, tem pessoas que investem nesse setor de atendimento. Então, a gente tem uma série de equipamentos hoje em dia que possam ser utilizados para o atendimento domiciliar. Inclusive, é como se fossem mini equipos, entendeu? São aqueles materiais que a gente usa no consultório, eles vêm dentro de como se fosse uma caixa, né? Um container já específico para aquilo, para você conseguir levar. A gente tem hoje em dia raio-x portátil, né? A gente tem uma série de aparelhos que possam ser utilizados, mas na verdade, um investimento. Né? Ainda não é algo que é tão rotineiro. Tem bastante, mas não é algo que eu, pelo menos, vejo ainda não como uma coisa muito rotineira. Acredito que, de repente, isso melhore cada vez mais, porque, na verdade, a odontologia, alguns anos atrás, era algo muito pouco acessível. Hoje em dia, até alguns planos de saúde já estão fazendo, né, planos para odontológicos, e a questão da prevenção está vindo muito forte, né? Então, eu acho que a acessibilidade vai ficar cada vez maior. E com o envelhecimento, há a tendência também dessas especializações, que é a odontogeriatria, né? E aí esses profissionais acabam buscando esses cuidados para poder atender essas pessoas mais necessitadas em relação a essa questão de levar o cuidado até elas, né? A gente chegou a falar sobre a gengiva e agora está claro que realmente assim, a questão da higiene bucal não é só dente. Falando sobre a gengiva e todos os cuidados que você já falou, até mesmo para a nossa saúde geral, né? Assim, os riscos que causam, de repente, uma gengiva mal cuidada, que ela é aí uma porta de entrada até mesmo para uma infecção, né, generalizada. Como é que a gente pode saber que as nossas gengivas estão saudáveis, assim, né? Você já falou sobre os problemas que um problema de gengiva pode ocasionar, né? Assim, os desdobramentos disso. Mas como a gente olhar assim, não, minha gengiva tá uma gengiva saudável, então tem alguma coisa aí que eu preciso procurar um dentista. Certo. Então, a gengiva saudável, ela tem uma coloração rosa clarinha. Ela não deveria estar inchada, edemaciada, com uma coloração arroxeada ou muito avermelhada. Não deve estar sangrando, nem saindo secreção. Então, quando você verifica que a gengiva está ferida, com ulceração, ou quando ela está muito brilhosa, por incrível que pareça, se ela está muito brilhosa, como se ela estivesse assim, inflada, né? Cheia, como se fosse uma bolha, está inflamada. Né? Então, assim, o paciente tem os dentes e você vê naquela margem, em torno da coroa, ou até em torno da raiz, ele tem uma recessão, né? Uma exposição radicular, você pode encontrar, às vezes, aquela placa bacteriana em volta, às vezes tem pacientes que às vezes só de dar um sorriso
ou de jogar o arzinho, a gengiva começa a sangrar. Então, se tiver nessa situação, está com gengivite, está inflamado. E aí, os riscos são aqueles que eu falei, né? Evoluir para uma periodontite, ou até, não só o risco de evoluir para uma periodontite, mas ela também não deixa de ser um foco inflamatório. Então, se a pessoa tem um comprometimento como diabetes, ou é cardiopata, ou outros problemas sistêmicos, é um foco inflamatório. Todo foco inflamatório, a gente pensa, se você tem uma unha encravada, você vai ficar super preocupado. Imagina um foco inflamatório na boca. O que ele não pode causar, certo? Isso aí. A gente falou, né, que hoje em dia ainda encontramos idosos, né, que utilizam próteses totais ou parciais. Então, a gente precisa falar mais especificamente delas, né? A gente já teve até, inclusive, aqui algumas perguntas, eu deixei para fazer agora, porque eu quero entrar no assunto das próteses especificamente. Em relação à higiene, né? Quem usa prótese total, por exemplo, a higiene ela não é só da prótese, você tem que higienizar a prótese e a cavidade oral junto. Sim. Certo? Correto? Sim. Sim. Então, como eu já havia falado, a higiene ela tem que acontecer na língua, na gengiva, lábio, mucosa, tudo tem que ser higienizado, né? Então, se o paciente usa uma prótese total, ele pode umidificar, né, uma gaze para fazer uma solução e fazer a higienização dos tecidos moles, né, da gengiva, da mucosa, da língua. A prótese, eu sempre gosto de falar que a prótese seria um aspecto até interessante a gente salientar isso. Às vezes as pessoas falam que precisa usar uma escova muito dura, uma escova dura, fibrosa, e às vezes, vou até falar que tem pessoas que falam que passaram lixa de unha quando a prótese está machucando. Então, assim, o paciente tem que entender que a prótese ela deveria estar praticamente autolimpante. Ela deveria estar tão lisa e polida que praticamente não iria grudar nada ali. Então, a gente tem que partir da premissa que tanto o protético quanto o dentista tem que entregar uma prótese muito bem ajustada, muito bem adaptada, muito bem polida. Então, eu não creio que seja a obrigação do paciente se esmerar em usar recursos do tipo uma escova, uma lixa, algo para tirar um tártaro, uma sujeira, um acúmulo de micro-organismos que possam estar presentes ali. Então, se você tem uma prótese bem adaptada, polida, lisinha, brilhante, a tendência a acumular coisas ali vai ser muito pequena. E aí o paciente ele pode fazer, de fato, uma higienização mais tranquila, não precisa fazer força, não precisa usar uma coisa rígida, certo? Uma coisa que eu acho interessante, existem escovas específicas para isso. Infelizmente, nem sempre aquelas escovas são as escovas maiores para prótese. Depois também a gente deixa aqui a imagem, né, para as pessoas entenderem. Ela tem um cabo longo, de um lado ela tem uma escova mais larga e na outra ponta ela tem uma escovinha menor para entrar na parte mais profunda da prótese. Então, assim, mesmo que sejam essas escovas, procurar escovas que sejam mais macias. Eu sei que é difícil para a pessoa que vai comprar a escova ela conseguir mensurar, mas procurar absorver a ideia de que não é função do idoso, do paciente, do cuidador, se esforçar, se esmerar para higienizar aquela prótese que já está contaminada ou cheia de tártaro agarrado. Se isso acontecer, procure o profissional adequado, né? Ah, mas eu não tenho condições de trocar a prótese. Às vezes não há uma necessidade de trocar a prótese. Às vezes você vai o profissional vai fazer uma remoção daquele material, vai reembasar, vai dar um novo polimento àquela prótese e ela vai ficar novinha. Ela vai ficar com acabamento excelente. E aí isso vai se tornar muito mais fácil para o paciente fazer a higienização. E outra, não costumo indicar pasta de dente. E hoje em dia, assim, a gente pode encontrar muitas pastas mais naturais, né, mais orgânicas, que não tenham lauril, que não tenham tantos abrasivos, mas nem sempre, às vezes, o paciente vai conseguir destrinchar qual dessas pastas seriam as melhores. Então, nós costumamos, principalmente para a gente que faz reabilitação, indicar o uso de um sabonete glicerinado neutro. O sabonete glicerinado neutro ele é ótimo, ele não tem
composições químicas agressivas, abrasivas, então ele faz uma higiene muito bacana. Pode acontecer do paciente não gostar do paladar. Ele não tem um gosto tão refrescante, mentolado. Essa live tá uma aventura. Eu acho que ele travou aqui para mim. Agora você voltou. Você tinha travado. Eu acho que deve ter sido a internet. Vamos lá. Glicerinado, sabonete glicerinado, não usar pasta de dente. Isso eu ouvi. E eu acho que foi uma dica assim, excelente, porque pelo menos o que eu vejo de comum são as pessoas utilizarem a pasta de dente comum mesmo para poder fazer a higiene da prótese, né? E assim, no caso. Você entendeu? Não é que ela vai estragar a prótese, porque a gente Sim. parte do princípio, assim, pelo menos eu sou da área, sou profissional, eu penso, como eu te falei, a prótese ela tem que estar lisa, tem que estar polida, tem que estar adaptada, então a gente tem que falar o que é certo, o que a gente acha certo, né? Sim, claro. Então, assim, com a abrasividade, você vai fazer o contrário, você vai tirar aquele brilho, aquela caracterização, a pigmentação e tudo mais, e ela vai ficar mais áspera. E ficando mais áspera, volta aquela relação de bola de neve, de cascata, fica mais áspera, acumula mais tártaro, fica mais áspera ainda, acumula mais bactéria e vai assim por diante, né? Às vezes, o que acontece? O paciente ele está indo a médicos e médicos, faz um monte de exame, não consegue descobrir de onde está vindo a inflamação, de onde está vindo aquela sistemática toda. E aí, cara, é tão simples. Você vai tirar a prótese, você vai olhar, tem um monte de resto de comida agarrada ali naquele miolo da prótese. Tem prótese, às vezes, tem câmara de sucção que acumula alimento, pode dar um problema na gengiva, na mucosa do paciente. Então, tem que pensar sempre nisso, tá? Polida e bem adaptada. Perfeito. E eu tenho duas perguntas para você em relação ainda à higienização de próteses. Assim, a gente falou sobre as próteses totais, né? Eu queria agora te perguntar em relação às próteses parciais, tá? As pessoas que utilizam esse tipo de prótese, pode utilizar a mesma escova para escovar os dentes naturais e utilizar a prótese? E segunda pergunta, você pode fazer a higienização da língua com a sua própria escova de dente? Então, vamos lá. Nós indicamos, tá, para, no caso, quem tenha dentes certos, fazer uso de escovas de dentes com cerdas muito macia. Hoje o protocolo são cerdas muito macias. Até pela explicação que eu acabei de te passar da recessão gengival, da retração gengival. Então, a indicação hoje são, pelo menos assim, e é o protocolo que eu sigo, que eu tenho visto. Escova de dente com cabeça pequena, arredondada, macia e com um monte de cerda linear. Aquelas cerdas muito trançadas e tal. O que acaba acontecendo? Se é um paciente que usa uma prótese parcial, a gente vai indicar uma escova ultra mega power macia, tá? E aí, essa escova, se ela for absurdamente macia, não é que seja contraindicado, tá, Carol? Ela pode usar a mesma escova. Mas se essa escova também for muito, muito, muito macia, ela pode também não limpar tão bem, entendeu? Assim, eu não estou nem me contradizendo, tá? Pode dar até a impressão de que eu esteja me contradizendo, porque eu falei que eu queria uma escova macia, que a prótese tem que ser autolimpante. Então, assim, partindo da premissa de que a prótese realmente esteja lisinha, autolimpante, como eu falei, bem polida, não vejo que seria um problema, tá? Mas, realmente, se a pessoa usa uma escova de dente extremamente macia, e dependendo do estado que se encontra a prótese, aí sim, talvez essa pessoa tenha que ter duas escovas. Uma escova específica para ela limpar a prótese, que ela pode comprar, como eu te falei. Se achar aqui no Brasil, no exterior você compra às vezes as escovas indicadas, e elas são bem macias, né? Aqui a gente tem umas que são um pouquinho mais durinhas, entendeu? Então, se for um pouquinho mais dura, só também evitar também na agressividade. Uhum, né? Então, perfeito. Você poderia, mas você entendeu a sutileza? Perfeitamente. Coisa, tá? E se a língua. Você pode escovar, pode limpar a língua com a escova de dente. Não. A indicação correta não é limpar a língua com a escova de dente.
Escova de dente foi feita para limpar dentes, né? Limpador de língua foi feito para limpar língua. Ok. Só que, como eu te falei, existem essas peculiaridades. O paciente pode estar com a língua ferida e você não conseguir. Então, muitas vezes, pode escovar a língua com a escova de dente. Embora, vamos dizer assim, se a gente for categórico, isso é para isso, isso é para aquilo, em tese você teria, sim, uma escova específica para limpar a prótese, procurando que ela seja bem macia, uma escova para você higienizar o dente e um limpador de língua para você limpar a língua. Até porque eu já fiz até o experimento em mim. Quando você pega a escova de dente, limpa a sua língua. E quando você pega o limpador de língua e limpa a sua língua, você não tem noção do que sai da sua língua. Limpa bem melhor, né? Porque foi feito para aquilo, até anatomicamente, né? Entendeu? Então, assim, até dá para usar, mas se a gente for ser categórico mesmo, realmente teria que Perfeito. usar cada um a sua especificação, né? Uma coisa que eu dei uma lida que eu achei bem legal, assim, uma dica, e eu não sei se realmente procede, é para os idosos quando vão fazer a higienização das suas próteses, dependendo do tremor, da questão da apreensão, como a gente falou sobre a dificuldade, muitas vezes elas caem e é sensível e quebra, né? Assim, é muito comum isso. Então, de encher a pia, né? Encher a pia de água, tamponar, né, o ralo da pia, encher de água e fazer a limpeza ali com a pia cheia. Porque se por acaso cair das mãos, vai cair na água e não vai ter aquele impacto de quebrar. Exatamente. A prótese, na verdade, ela é feita de um material que pode quebrar, né? Ela é feita de acrílico. Então, ela pode realmente fraturar, ela pode cair, pode quebrar. Então, foi exatamente o que você falou, tamponar a pia para ela ficar cheia d'água, se cair, ou às vezes você também pode, não tem um ralinho, não tem como tamponar, bota uma toalhazinha, uma toalhinha de boca, uma toalhinha de rosto pequenininha no fundo da cuba. Se ela calhar de cair, ela cai, se ela calhar de cair, né, ou seja, casualmente cair, ela não vai bater na louça da pia e quebrar, ela vai cair dentro da pia, assim, ela pode não só cair dentro da pia, como ela pode cair no granito, como cair no chão. Então, o ideal é você estar próximo da cuba, né? Ou botar água dentro da cuba, ou botar a toalhinha para que ela não corra o risco de cair, porque realmente pode Perfeito. quebrar mesmo a prótese. E Tá? agora eu Só uma queria coisa, entrar numa questão. deixa só eu complementar Ah, da desculpa, prótese te que eu acabei cortei. falando, né? Porque assim, eu esqueci. Quando você vai fazer a higienização da prótese, você também tem a possibilidade de fazer alguma higienização fazendo imersão. Existem umas pastilhas que são efervescentes que elas não danificam a superfície da prótese. Então, periodicamente, você pode deixá-la em imersão por alguns minutos, ela vai enfervecer, como se fosse um sorrisal, certo? Ela vai enfervecer, vai borbulhar e ela dá uma higienizada na prótese. Algumas pessoas, às vezes, podem apresentar candidíase. E, às vezes, você pode também ter um tratamento. Aí tem que ser com a supervisão do dentista, porque a pessoa pode tomar medicação, pode precisar de tomar medicação e pode ter que fazer uma higiene um pouquinho mais intensa dessa prótese com clorexidina ou até com hipoclorito, alguma solução clorada. Só que também não é direto, porque você pode condenar, desgastar, corroer a estrutura da prótese. E, não sei se era isso que você queria me perguntar, que de repente eu esqueci, não pode ficar 24 horas com a prótese. Exatamente. Tá? Porque Pode sempre a dormir questão... com a prótese, não pode, então. A gente teve até uma pergunta sobre isso também e eu deixei para te fazer agora. O ideal é não dormir com a prótese. Aí a gente fica naquele dilema, né? Poxa, mas e meu parceiro, minha parceira? Eu vou ficar sem dente na hora de dormir? Eu sei que é uma questão tensa, complicada, né? Então, assim, o ideal seria não dormir com a prótese. Deixa a prótese de molho numa água filtrada, pode pingar umas gotinhas de algum tipo de detergente neutro para aquela água não ficar saturada com algum micro-organismo, da noite para o dia, e você dormir deixando que sua saliva hidrate. A prótese, ela comprime as nossas mucosas, as regiões gengivais, e a gente não tem somente as glândulas salivares grandes, né, que é a submandibular, sublingual, parótida. A gente tem também várias glândulas acessórias espalhadas pelo palato, pela gengiva.
Então, a prótese ela acaba comprimindo essas glândulas salivares. Então, assim, quando você tira a prótese, você dá um descanso. Você permite uma oxigenação, uma hidratação, libera essas glândulas, libera as terminações nervosas, libera a vascularização sanguínea daquele tecido. Fora que a prótese também, ela desgruda, né? Ela sai dali, não fica tão abafada, correndo o risco de fazer uma produção de fungos naquele miolo, naquela parte interna da prótese que fica em contato com a mucosa, com a gengiva, né? Então, se essa pessoa não consegue dormir sem a prótese, que tem vergonha, etc. e tal, a gente aconselha que pelo menos numa hora da intimidade dela, lá que a pessoa vai tomar um banho, vai no banheiro, enfim, ela vai ter um momento íntimo dela ao longo do dia, que ela fique 1 hora, 2 horas sem a prótese, pelo menos, né? Porque assim, direto, ela vai realmente comprometer. Importante. Tá? E, doutor Paulo, eu queria agora também entrar num assunto sobre a questão da adaptação, né? Isso também é uma questão muito frequente. A gente sabe que as próteses, elas são individuais, elas são moldadas em cima da sua anatomia, né? Da anatomia de cada um. Só que com o passar do tempo, você pode sofrer emagrecimentos, né? A gente tem os idosos aí que acabam emagrecendo, ou vários outros tipos de reação, às vezes muscular, que a fixação da prótese, ela fica alterada, fica prejudicada. E assim, a ausência da prótese é muito ruim para alimentação, para fala, mas também uma prótese mal adaptada, ela é tão ruim quanto a ausência, né? Ela pode atrapalhar tanto quanto a falta dela, né? Então, você podia falar um pouco a respeito dessa questão da adaptação da prótese pra gente? Sim. Sim, o que acontece? A prótese, ela, voltando àquela afirmação que eu fiz no início, que a prótese esteja bem adaptada, bem ajustada, né? Então, a gente tem que partir desse princípio. Se essa prótese não está bem adaptada, não está bem ajustada, ela não está funcional, né? Então, assim, ela precisa ser ou reembasada, ela precisa ser reanalisada pelo profissional responsável, pelo dentista, ou que se confeccione uma nova prótese. O que vai acontecer se essa prótese estiver mal adaptada? O paciente, geralmente, ele vai acabar tentando criar uma adaptação, ele vai começar a tentar criar hábitos viciosos, de tentar morder numa posição X, Y, Z, ele vai tentar jogar a mandíbula um pouquinho para cá ou para lá, vai criar vícios na hora de deglutir ou mastigar. E ele vai tentar se equilibrar, né? Ele vai tentar criar um equilíbrio com aquela prótese ali que ele está usando, ela vai ficar meio que sambando na boca. E aí, o que isso pode acontecer? Além dele criar esse hábito errado, vicioso, essa prótese ela não vai estar, de fato, bem ajustada. E essa falta de ajuste, essa desestabilização, acaba causando ferimentos, você pode começar a ter cortes na gengiva, você pode começar a ter lesões, e essas lesões podem até evoluir para uma lesão mais grave, mais séria, né? Então, a prótese tem que ter, vamos dar um exemplo. Você imagina, eu mandei fazer óculos para mim, né? Estou usando óculos. Meu grau estava assim, assentado, e estou usando. Aí já tem 4 anos que eu estou com os mesmos óculos. E aí eu não estou enxergando muito bem. Não é correto eu ficar tentando forçar a minha vista, chegando mais perto, mais distante e tal. Não, eu tenho que no oftalmo tentar verificar qual é o meu grau, o que atualizou nisso aí, para eu poder confeccionar lentes novas, né? E assim por diante. Então, a prótese, ela precisa de ser reavaliada. O fato de um paciente ter recebido uma prótese em um determinado momento da vida não quer dizer que essa prótese vai ser eterna, né? Nada é eterno. Como você falou, o nosso corpo ele vai modificando, o nosso metabolismo vai modificando. Então, a prótese vai desgastando. Conforme a gente vai mastigando, os dentes desgastam, e dirá a prótese. Nossos dentes desgastam, nossos dentes naturais desgastam com o tempo. Então, que dirá a prótese? Então, as próteses, elas ficam realmente desadaptadas, etc. e tal. Então, assim, há uma necessidade, sim, de uma supervisão constante. E aí, A gente pede para os pacientes irem, por exemplo, de 6 em 6 meses para uma revisão periódica,
aqueles, vamos dizer, que tenham dentes, a pessoa que é edentada, que usa prótese total, ela tem que pensar da mesma forma. A prótese dela tem que ser reavaliada. A gengiva, a mucosa tem que ser reavaliada. Ela tem que ser supervisionada, né? Essa consulta é essencial. Então, isso faz parte do que a gente falou lá no início, que seria um ato de prevenção, certo? É a análise preventiva. É você olhar, tem algum problema? Não tem? Tá tudo ok? Beleza, então é por aí. E aí, assim, infelizmente não é o que geralmente a gente encontra na prática, né? E aí, mais uma vez, assim, na minha experiência prática com os idosos, o que eu geralmente pego são próteses muito mal adaptadas e aí que tentam utilizar fixadores para adaptação, né? E aqueles fixadores que tem no mercado, e a minha pergunta para você é se realmente isso é indicado, mas assim, a minha experiência enquanto fonoaudióloga, profissional que precisa acessar essa cavidade oral do idoso, fixador sempre para mim foi assim um desafio, porque às vezes eu encontro aquelas próteses que mesmo com os fixadores não ficam adaptadas, mas lotadas de uma pasta que gruda no céu da boca, no palato, e aí pode até causar aspiração, né? Então, assim, às vezes o idoso está até sem a prótese, tá aquela pasta, e realmente é muito difícil de tirar, dependendo da quantidade, né? Você acaba não se atentando também. As pessoas compram e parece que tem gel, tem fita, né? Então, assim, para mim sempre foi um grande desafio enquanto profissional que precisa acessar a cavidade oral do idoso, né? Não sei o que você pensa em relação a isso. Então, eu continuo com o mesmo raciocínio. Eu penso que a prótese ela tem que estar ajustada e adaptada. Você não precisa ter acessórios. Então, assim, eu penso que esse tipo de produto, ele é um acessório, é uma bengala, né? Então, assim, eu acho que a pessoa ela vai começando a criar subterfúgios, entendeu? Ela morde de um jeito, morde de outro, bota o produto ali para fixar um pouquinho mais e tal, e ela nunca vai na causa. Ela acaba não indo na causa, não vai na fonte do problema. E, mais uma vez, essa falta de adaptação, mesmo que ela esteja usando um complemento aí de fixação, pode continuar mantendo a prótese adaptada, e aí, em algum momento aquilo fica um pouquinho mais fixo, num outro momento de escola e solta, aí ela morde torto, e aquilo encaixa na posição errada, vai dar ferimento, vai dar problema gengival, ósseo. Então, assim, eu particularmente penso o seguinte, numa situação específica, que não deu tempo, que a pessoa ainda não conseguiu procurar o dentista para avaliar, ok, mas não é o ideal. Eu não considero como sendo ideal. O ideal, para mim, é a prótese estar bem adaptada. Perfeito. Algumas pessoas têm... não vai acontecer, né? Isso aí. E hoje a gente tem de recursos, Carol, que se a prótese não estiver bem adaptada, porque por problemas outros, por exemplo, a pessoa não tem rebordo ósseo, tem alguma dificuldade, enfim, tem uma série de questões que seria complicado para explicar. Mas a gente tem vários recursos protéticos hoje em dia, entendeu? Inclusive implantes, entendeu? Próteses adaptadas com magnetos, são como se fossem ímãs, são ímãs, na verdade, que fixam, estabilizam melhor a prótese. A gente tem encaixes, a gente tem overdentures, protocolos, que são próteses que são presas em implantes ósseos. Então, a gente tem outros recursos. Não haveria necessidade do paciente ficar nesse sofrimento, tentando botar cola daqui, cola de lá. Ele tem recursos apropriados para aquilo. Você citou aí o implante, vou aproveitar e fazer a pergunta da Jaciara, que perguntou em relação ao implante, se quando avaliar, se vale a pena, né? Quando vale a pena um implante para o idoso? Não tem contraindicação. A contraindicação eu vou te explicar a sua pergunta, mas antes de tudo, deixa eu falar da contraindicação, porque eu acho que uma coisa se soma com a outra. Muitas pessoas me perguntam, porque você me perguntou qual seria a indicação, né? Então, vamos falar pela contraindicação. Na verdade, não existe uma contraindicação. Quando a pessoa vai passar por uma cirurgia de implante, vai fazer um tratamento com a opção do implante, ela vai ter que passar por uma tomografia, exame de sangue, ela vai fazer uma bateria de exames como qualquer outra pessoa faria quando vai fazer algum procedimento cirúrgico. Então, assim, ela vai ter todo um processo de análise para isso.
Se essa pessoa, ainda que seja idosa, ela estiver com a condição de saúde dela ok, a princípio não teria contraindicação. Óbvio, você vai verificar o rebordo ósseo, você vai verificar seios da face, você vai verificar, enfim, uma série de coisas que são pré-requisitos para que seja feito o implante. Agora, se não tiver uma contraindicação específica, que seria uma contraindicação tanto para uma pessoa jovem quanto para uma pessoa idosa, não há nenhum problema do idoso ser submetido ao implante. No caso, quanto à indicação, a indicação é mais nessa situação. Você, por exemplo, a prótese não está adaptando, ou por uma questão subjetiva da pessoa, ela não quer ficar com a prótese solta, ela não quer ter a sensação de que a prótese vai ficar desestabilizada. Então, se ela tem condições físicas, sistêmicas, fisiológicas apropriadas, tem estrutura óssea ou recursos que possam ser feitos, é a sensação dela saber que ela está com uma prótese mais estável, mais fixada, mais sustentada, né? Então, a gente tem a possibilidade de ter essa prótese, que é uma prótese total, só que ela fica fixa, né? Ou ela pode ser encaixada. Então, ela não vai entrar naquele vácuo que a dentadura geralmente faz, né? Faz aquela sucção. E é importante que se tenha saliva, inclusive, voltando ao assunto do ressecamento, a falta de saliva também não deixa com que a prótese colhe, entendeu? Que faça a adaptação direita. Então, às vezes, o paciente tem até que usar não fixador, mas às vezes uma saliva artificial para ela naturalmente fazer aquela adaptação e sucção para a prótese ficar firmezinha e adaptada. Então, basicamente, isso tem contraindicação. A indicação é mais assim, ter uma condição melhor, uma prótese mais estabilizada, o paciente se sentir mais seguro para falar, para mastigar, sabendo que não vai correr o risco daquela peça soltar, se desprender e ele passar alguma vergonha, alguma coisa, né? E qualidade de vida, desde que não tenha alguma contraindicação sistêmica. Perfeito. Em relação aos enxaguatórios bucal, existe no mercado com álcool e sem álcool, né? E a gente sempre fica em dúvida por qual deles optar. Tem algum melhor? Tem alguma indicação? Sim, sem álcool. Sempre sem álcool. Sem álcool. Tá? Perfeito. Sem álcool, não. Tá. Sem álcool porque o álcool ele irrita o epitélio, ele faz descamação epitelial, ele, de certa forma, a longo prazo, ele pode ter ele pode causar algum tipo de corrosão, até em restaurações de resina, na resina da prótese, tá? Então, sem álcool. Perfeito. Então, agora já caminhando para o fim, eu acho que a minha última pergunta antes das suas considerações aí final. Então, em geral, doutor Paulo, assim, existe um ritual correto para a gente realizar a nossa higiene bucal, né? Fio dental antes, fio dental depois, o que entra, como é que é. Então, dá essa dica aí para todo mundo terminar com um sorriso lindo. Tá. Bom, o ideal é que a gente promova a escovação após as refeições, tá? Assim, a Organização Mundial de Saúde geralmente preconiza que você faça após as refeições, então geralmente seriam, em tese, 3 vezes ao dia, né? Após a primeira refeição, a refeição do meio do dia e a refeição da noite, seria o jantar ou o lanche da noite. Basicamente, a gente acaba escovando mais que isso, né? A gente acorda de manhã, escova o dente, toma um café da manhã, escova o dente de novo e tal. Então, eu volto naquela máxima que eu falei lá do início, que tem pessoas que têm compulsão por escovação, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que escovam 2 vezes seguidas, entendeu? Escova a primeira vez, bochecha, escova de novo. Todas as vezes já repetindo a escovação consecutivamente. Então, assim, é um processo compulsivo que realmente a escovação é importante, mas ela pode acabar, nesse sentido, sendo prejudicial. Então, em primeiro lugar, seria isso. Você saber a hora certa de escovar, etc. e tal. No que se refere à escovação, não sei se dá tempo da gente falar a respeito disso, mas é um aspecto antes que a gente poderia falar. A gente tem, se a gente fizer ingestão de alimentos muito ácidos, tá? Por que eu queria falar sobre isso? Vai dar tempo, porque ele entra num contraponto. Se a gente fizer ingestão de alimentos muito ácidos, o pH, a cavidade bucal, a saliva fica muito ácida.
certo? Essa acidez promove descalcificação, desmineralização dos tecidos duros do dente. Esmalte, se tiver dentina exposta, a dentina também é descalcificada. Para pensar comigo. Se você tomou um suco altamente cítrico, cheio de acidulantes, ou ácido cítrico, ou então comeu uma salada altamente ácida, altamente azeda, você está com seu pH extremamente ácido, você está cheia de substância ácida na boca. Se você imediatamente corre e vai escovar o dente, para completar, ainda usa uma escova de dente com cerdas duras, faz a técnica errada do vai e vem, ainda usa uma pasta de dente daquelas com microabrasão, você vai estar passando só da cáustica, lixa, tudo de uma vez só no dente. Olha. Então, é um assunto um pouquinho delicado, porque nem sempre as pessoas talvez compreendam, talvez o que eu vou falar nesse sentido, mas se você está com a sua saliva ácida, com o resto de alguma substância ácida, o ideal é que você nem escove imediatamente. Você dê de 20 minutos a 30 minutos, tá? Para poder essa saliva neutralizar, para você não oferecer esse risco. Só que aí, por que eu te falei que é polêmico? Porque, às vezes, algumas pessoas podem questionar em relação a isso, que, por exemplo, mas eu comi uma coisa muito doce. E aí você entra naquele binômio, naquele problema, né? Tá, a saliva está ácida, vai escovar e vai descalcificar o dente. Mas também, se não escovar, está com um monte de substância cheia de carboidrato que vai causar cárie. Então, é uma questão de bom senso. Mas eu queria falar a respeito disso, porque hoje em dia a gente tem verificado muito problema de lesões dentárias não cariosas. Excesso de sensibilidade dentária por lesões não cariosas. Isso tudo acaba vindo de abrasão e erosão. Abrasão e erosão. Erosão é o quê? Ação química. Alimentos ácidos, refluxos e gastroestomacais. Isso o idoso pode ter também. Tem muito, é muito comum. Vai ter uma redução do rebordo ósseo, ele vai ter exposição radicular, ele vai ter sensibilidade, ele vai ter a boca seca e ele pode ter uma acidez pelo refluxo. Então, assim, tem que tomar cuidado com a alimentação, se ela não está extremamente rica em carboidratos, extremamente rica em ácidos, certo? E saber a hora certa de fazer essa ponderação. Então, talvez a palavra correta seria ponderação. Quanto à técnica, basicamente a gente já explicou, né? Seria sempre escovar no sentido gengiva-dente, escova de dente com cabeça pequena, de preferência arredondada ou ovalada, cerdas macias, o máximo de cerdas possíveis, lineares, certo? Cabo longo. Se a pessoa não tiver nenhum comprometimento de pega, eu aconselharia talvez não usar aqueles cabos muito emborrachados, muito cheios de detalhe, porque vai dar fungo. Fica cheio de fungo escuro, às vezes no cabo ali da escova de dente, né, e compromete ali a vida útil da escova nesse sentido. O fio dental. Eu já ouvi algumas observações dizendo que quando você escova o dente antes, você reduz a carga de micro-organismos, aí quando você passa o fio dental depois de escovar o dente, você consegue fazer a higienização de uma região que já está meio que previamente higienizada. Eu, particularmente, acho mais indicado usar o fio dental antes da escovação. Eu acho que, pela lógica, você passa o fio dental da forma correta, vai nas duas faces interproximais dos dentes contíguos, dos dentes vizinhos, limpa o suco gengival com sutileza e delicadeza, puxa o fio dental para fora para tirar todo o detrito que esteja ali. E aí, sim, depois de você higienizar todos esses dentes, você vai entrar com a escovação da forma correta. Toda aquela limpeza que você fez pela escovação vai ajudar a terminar de remover aqueles detritos que foram desprendidos ali do uso do fio dental, para aí sim, depois, você finalizar a sua escovação. Tá? Perfeito. Tem que higienizar a língua, ok? E terminar com o enxaguatório bucal sem álcool. Boa! Quero falar alguma coisa sobre o enxaguante bucal. O que acontece? Ele não tem contraindicação. Eu não gosto dos que tenham álcool na composição. Você falou. Mas eu queria falar que o enxaguante bucal, tirando algumas situações, como, por exemplo, que o paciente precise fazer um uso de uma clorexidina a 0,12%, vai fazer uma cirurgia ou está com realmente alguma infecção, alguma coisa que ele precisa de fazer, ou uma aplicação de um gel ou um bochecho específico com medicação.
tirando essas situações, o enxaguante bucal ele é um pouco meio que perfumaria. Então, assim, tem a função dele, ele tem flúor na composição, não tem álcool, que é o que a gente indica, ajuda a controlar, né, esse flúor circulante na boca para poder recalcificar, remineralizar. Porém, por que eu falo um pouco da perfumaria? Porque tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas utilizam o enxaguante bucal como também uma bengala. Estou na rua, não escovei o dente, vou lá, faz o bochecho, cospe. Estou em casa, estou com preguiça de escovar o dente, está com o dente todo sujo, vai lá, faz o bochecho e cospe. Então, o que as pessoas têm que entender é que fio dental é essencial e escovar os dentes da forma correta é essencial. O enxaguante bucal ele vem como complemento, certo? O principal mesmo é você fazer a higiene correta. Ele pode complementar, mas ele não é 100% essencial. Perfeito, perfeito. Tá? Eu, antes de te pedir as considerações finais aí, eu queria falar uma coisa. Na verdade, assim, não sei quem está assistindo, mas para mim foi um presente esse problema que a gente teve aí no áudio, pela oportunidade que deu de a gente abrir uma nova live, porque a gente já vai aí para 1h30 de papo e se deixasse eu teria mais coisas aí para te perguntar, né? Então, assim, queria te agradecer muito, queria agradecer a todo mundo que assistiu, do início ao fim, aos que passaram por aqui, tivemos muitas perguntas aí, se a live vai ficar salva, todas as lives desse projeto vão estar salvas no feed da Avance Centro-Dia. Queria pedir para que vocês enviem, direcionem essas informações para as pessoas que vocês acham que vai ser importante, porque a intenção, sobretudo, desse projeto é fazer que a informação chegue às pessoas que realmente precisem. Então, a gente vai estar trazendo sempre especialistas, às quartas-feiras, 8h da noite, falando sobre envelhecimento. Então, a gente conta com vocês, divulguem, porque realmente a gente quer levar qualidade de vida às pessoas da terceira idade e auxiliar também, ajudar aos familiares dessas pessoas, né? Para que tudo fique mais leve e também para que a gente aprenda, para quem ainda não chegou lá, para quando a gente chegar, né? A gente chegue aí, né, Dr. Paulo, com um sorriso lindo, né? Maravilhoso, sem precisar de usos de próteses, mas se precisar, a gente saber como a gente vai lidar com isso. Queria deixar um convite, inclusive, para você, Dr. Paulo, na quarta-feira que vem, aqui às 20h, a gente vai estar com o nosso casal de musicoterapeutas lá da Avance, a Alice Salles e o Yuri Ribas, eles fazem um trabalho maravilhoso, e na live da semana passada com a Denise Brasil, a gente citou, né, que a última memória a ser perdida é a memória musical, então o quanto isso aí potencializa a importância de uma terapia utilizando a música, né? Porque muitas vezes é o último resgate que a gente tem aí de trazer esse idoso com Alzheimer, enfim, é um trabalho muito Carol, bonito. tá picotando um pouco. Tá, eu já tô. Acho que essa nossa live foi realmente um desafio, né? Mas agora a gente está finalizando. É isso, eu finalizo com o convite de toda quarta-feira aqui, acompanhe a gente. E, doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigada. E, por favor, as suas considerações finais aí para os nossos 60 a mais. Bom, o que eu queria deixar como consideração é o seguinte. Uma vez, quando eu fiz a especialização na Fiocruz, Direito de Saúde, eu ouvi dizer, a Organização Mundial de Saúde determina que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, não é só ausência de enfermidades ou de doenças. Então, o conselho, a mensagem final que eu queria deixar é justamente essa, que a gente pensasse em saúde dessa forma, não pensar só em doença, não só pensar na patologia, na enfermidade, né? Então, para os idosos, aqueles que têm todos os dentes, vamos pensar nos cuidados, nas prevenções para manter todos esses dentes. Aqueles que realmente já usam próteses, cuidem-se da mesma forma. E, principalmente, que busque a felicidade, que a realização de poder sorrir, de poder se alimentar da forma que deseja, né? Então, isso para mim é o conceito de saúde, né? É a saúde como um todo. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para todos eles. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez e espero todo mundo quarta que vem aqui. Tá bom? Tchau, boa noite. Boa noite, doutor Paulo.
Obrigada. Beijo. Beijão. Nada.